Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? Vim trazer esse vídeo pra vocês aqui hoje para explicar duas coisas que muita gente tem me pedido ultimamente e eu decidi fazer um vídeo para evitar de ficar respondendo a mesma coisa o tempo inteiro, tá? Então eu vou fazer esse vídeo para vocês aqui explicando o meu ponto de vista em relação a isso aqui, que é muito interessante, e também em relação a um evento que muitas pessoas ainda não jogaram, que é o evento da Megalópole da cidade, tá? Que é esse evento aqui, Megalópole da máfia no caso. Vamos lá, primeira coisa que eu quero falar com vocês é em relação à besta que chegou aqui agora, tá? Que são esses novos personagens que entraram no jogo. A gente tem o Tigre de Combate, que você consegue gratuitamente, e tem os outros aqui embaixo também que são pagos, você vai ter que gastar de fato dinheiro para conseguir. Vamos começar pelo Tigre de Combate. Esse daqui é um novo personagem que tem no jogo, ele simula basicamente um vigilante, tá? Então ao invés do jogo criar mais vigilante ou aumentar o slot do vigilante, eles criaram as bestas, então vai criar exatamente ali mais uma forma de gastar dinheiro e mais uma forma de você ficar ocupando o slot ao invés de colocar vigilante ou renegado na formação, tá? Então como vocês podem estar vendo aqui, ó, quando a gente faz algum ataque agora, ele vai aparecer dessa forma, tá vendo? Aparece o vigilante normal, aparece o renegado e agora vai aparecer no caso aqui as bestas, né? No meu caso aqui só tem o Tigre de Combate. Mas você consegue colocar três bestas aqui ao mesmo tempo. Mas aí é claro que você vai ter que gastar uma grana pesada. Por quê? Quando você vai fazer a evolução, você tem que olhar o seguinte. Você vai clicar bem aqui, ó, em melhorar, e vai clicar aqui depois nessa setinha, no ponto de exclamação. O que acontece? Quando você clica aqui, você repara como que funciona o melhoramento de uma estrela para outra. Porque o que acontece? Cada estrela que você vai melhorar, ela não é liberada automaticamente quando você faz uma evolução. Como eu falei no vídeo passado, a melhoria aqui das bestas, ela é particionada. Então cada vez que você faz uma melhoria, ela aumenta uma perninha de cada estrela aqui. Chuck, vale a pena fazer a compra dessas bestas? Teoricamente sim. Por quê? Porque muitas dessas bestas aqui, o que acontece? Elas têm, por exemplo, aqui ó, ataque da gangue, tá vendo? Quando você colocar, e ela funciona basicamente como uma habilidade ativa, ou seja, aquela habilidade que você tem que equipar o vigilante, né? Mas nesse caso aqui não é mais o vigilante, sim essas porcarias aqui. Só que o que acontece? Isso aqui, gente, é caro. Para vocês fazerem isso aqui vai demorar muito tempo, ou você vai ter que gastar uma fortuna de dinheiro também. Porque como vocês podem estar vendo aqui, a gente vem aqui, por exemplo, nesse alce, que é a nova besta que chegou ultimamente. Quando a gente clica aqui em obter, repara que para você comprar 5 fragmentos, já vai custar R$27. E lembra que para você liberar a primeira estrela, não adianta você ter só uma perninha, você vai ter que liberar todas as 5 perninhas aqui. Então o que acontece? Não vale a pena você ficar focando nisso aqui, principalmente se você está começando agora. Claro, se você já tem um tempo de jogo muito maior, já está com a conta bem evoluída, é uma forma de você fazer estatística que é mais garantido. Por quê? Porque nesse caso aqui você não tem teoricamente que contar com a sorte. Basta você comprar a quantidade necessária, como eu falei que está mostrando para vocês aqui a quantidade já, e você já vai conseguir automaticamente essas estatísticas, como vocês podem estar vendo aqui. Para quem joga de atirador, por exemplo, esse alce aqui compensa bastante, principalmente na 5ª estrela. Então entendam que essas bestas aqui, elas vão funcionar daqui para frente como se fossem os vigilantes. E com certeza o jogo vai trazer uma porrada de bestas. Por quê? Porque elas já foram diretamente para o próprio relatório. Então se eles já entraram aqui direto no relatório, com certeza o jogo vai trazer vários desses aqui, da mesma forma que fizeram com os renegados. Só que como os renegados agora ficaram saturados, eles vão trazer uma nova forma agora que é estatística e não simplesmente renegado, né? Porque o renegado ele tem uma estatística totalmente diferente dos vigilantes e também dessas bestas aqui, tranquilo? Então, a minha opinião é, se você está começando agora, não vale a pena, porque vale muito mais a pena você investir em vigilante. Se você já tem uma conta mais avançada, vale a pena, mas lembra que você vai ter que gastar dinheiro. A outra forma de você conseguir isso daqui de graça, que seria a besta ali, a roxa, né, que é aquela gratuita que eu mostrei pra vocês, é através do comércio interurbano. Mas, gente, isso aqui vai demorar pra caramba. Como eu sempre falo pra vocês, se você não quiser gastar dinheiro, você vai ter que esperar muito tempo. Então, você tem essas duas formas. Ou gasta dinheiro, ou tenha paciência de sobra. A outra parte do vídeo que eu queria trazer pra vocês aqui é sobre a Megalópole da máfia. Muita gente me perguntou como é que funciona esse evento. É bem simples, tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é em relação ao seguinte. O evento já começou, a gente tá no 2º dia do evento, e ele funciona como se fosse uma competição da semana que tem aí, né? A onda de crime diária. Só que nesse caso aqui você tem umas recompensas um pouco melhores. A gente consegue muito também a questão de aceleradores, consegue recursos, consegue caixa de gema, coisa que a gente não consegue tão facilmente ao longo da semana aí. O que acontece? Cada dia vai ter um evento específico. Ontem, por exemplo, foi evento de construção e investimento em propriedade, assassino, centro de investimentos e por aí vai.
Hoje é o dia de você fazer o treinamento de tropas. Então quanto mais você fizer, mais você vai conseguir ranquear aqui nesse ranking individual. Mas, como eu sempre falo, se você tiver uma cidade muito forte, muito grande, consequentemente você não vai conseguir ranquear muito bem, então nem fica preocupando demais com isso aqui. Mas, se eu não me engano, é no quarto dia, vai começar a batalha entre cidades, e aqui é a parte mais importante. Por quê? Quando você começar a batalha entre cidades, vocês vão ter a possibilidade de ir temporariamente durante um dia inteiro para as cidades que você está competindo aqui. No nosso caso, a gente está jogando contra as cidades 1804 e 1821. Então, quando começar a temporada de batalha, que dura somente um dia, o que vai acontecer? A gente vai poder migrar, entre aspas, para essas duas cidades aqui, tanto para 1821 quanto para 1804. E o que acontece? A gente pode matar os jogadores dessa outra cidade. É como se todas as cidades que estão aqui no mapa, essas 3 cidades, elas estivessem interligadas. E para isso você vai precisar do teleporte que você recebe justamente dentro do mapa. Que é esse teleporte aqui que não está aparecendo, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, que é esse teleportezinho aqui, ó. Quando vocês ganham alguma recompensa, vocês pegam esse teleporte aqui de movimentação. Lá dentro do mapa, quando vocês estiverem na outra cidade, vocês só vão conseguir utilizar e fazer qualquer tipo de teleporte com esse teleporte que eu mostrei para vocês aqui. Com o teleporte normal vocês não conseguem. Então façam os eventos, não é difícil conseguir a pontuação aqui, principalmente por causa desse ranking aqui, tá vendo? Vocês conseguem muita recompensa de graça, não precisa fazer muito esforço, basta fazer as missões diárias aí que vocês vão conseguir tranquilamente, tranquilo? E toda vez que for visto aqui depois da migração, vai aparecer esse evento, é padrão. Começou ali, período de migração, vai aparecer esse evento, não tem erro. Então esse evento aqui não tem segredo, é só vocês fazerem os eventos que tem aqui diariamente, tá? Treinar tropa, fazer investimentos e por aí vai. E quando chegar o dia de matança, que vai ser, se não me engano, no quarto ou quinto dia, vocês vão ter a possibilidade, como eu falei, de migrar temporariamente para essas outras cidades. Mas lembra que você pode ser atacado também, tá? Mas tem uma grande vantagem. Nesse evento aqui, você não vai perder tanta tropa. Se eu não me engano, 85% das tropas elas podem ser revividas. Então você vai ter ainda a chance de conseguir mais um pouquinho de percentual caso você fique bem ranqueado. Então, dependendo da sua colocação no final da batalha, você ainda vai conseguir aumentar a sua chance de reviver mais tropas, mais 5%, por exemplo. Então você pode jogar esse evento aqui tranquilamente, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Ele pode começar em 80%, chegar a 85%. Então você pode matar a gente à vontade. Se você tem muita tropa aí, mata o máximo que você conseguir, vai pegar ponto pra caramba, vai se divertir e principalmente você não vai perder essas tropas no final. Então, quando você for jogar esse evento aqui, pode ir com um pouco mais de tranquilidade, mas tenta fazer sempre como se estivesse num ataque real de fato. Então joga de maneira acelerada, tenta fazer os ataques mais coordenados, de maneira mais eficiente também, para você economizar tempo, economizar recurso e principalmente as suas tropas para você poder atacar ainda mais. Mas como eu falei, esse evento ele é um evento muito bom, dá boas recompensas e você no final do evento consegue recuperar, como eu falei, praticamente em 90% das tropas que você perder. Então é um evento aí para quem quer jogar sem ficar preocupando com perdas e tudo mais. É um evento bem interessante para vocês aproveitarem também, tranquilo? Então galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários e mais uma vez não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e quem quiser fazer parte do meu projeto de consultoria, entre em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou passar todos os detalhes para vocês, tranquilo? Então espero vocês no próximo vídeo e um abraço.